A paz do Senhor, boa tarde. Nós vamos comentar o livro de Miqueias, o livro todo. Então, quem está com a Bíblia, abra a Bíblia, se não abriu ainda, no livro de Miqueias. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Isso significa o quê? Nós estamos lendo em ordem cronológica e comentando desta forma também. Isso significa que agora nós estamos lendo 2 Reis e 2 Crônicas e paramos entre alguns capítulos e outros e lemos os profetas menores e também partes dos profetas maiores, como o caso de Isaías, porque dentro da linha cronológica do tempo, esses profetas eles vão surgindo e profetizando durante os reinados do norte e do sul, que são relatados nos livros de Crônicas, 2 Crônicas e 2 Reis. Só para entender aí, porque ontem nós estávamos falando de 2 Crônicas 27, de Isaías 9, e hoje fomos para Miqueias, porque nós estamos lendo dentro de uma linha do tempo. Miqueias significa quem é como Jeová, e é uma abreviação, para nós em português não parece, mas no hebraico, Miqueias é uma abreviação de Micaías. Só por curiosidade. E o profeta Miqueias, ele é de origem simples também, muito parecido com a origem de Amós. Então, Miqueias também é agricultor. Amós se diferencia porque ele era boiadeiro e também ali colhia figos no tempo da colheita, né, de forma sazonal. E eles são diferentes de Isaías, que era mais nobre, vamos dizer assim, trabalhava, servia ali ao rei, né, trabalhava ali no palácio. E isso já, para início, já nos fala algo muito importante. Deus usa as pessoas que se dispõem a servir e obedecer a Deus, independente da classe social, independente se tem formação ou não, independente da cultura, de ter ou não estudo, não. Deus usa aquele que se dispõe a servir e a obedecer a Deus. Deus usa as pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis culturais, não importa se é da cidade grande, se é da cidade pequena, ou se é uma vila rural, como o caso aqui de Miqueias. Ele era de uma cidadezinha chamada, cidadezinha, forma de falar, era mais um vilarejo, uma vila rural ali em Judá, chamada Moresete. Tá ali, nós vamos ler já. Então ele era realmente de um lugar bem pequeno, de forte agricultura ali, de cuidado com a terra. Para quem que ele escreveu? Então Miqueias escreveu para Judá de uma forma geral, e mais especificamente para Jerusalém e Samaria, e para os líderes, para os governantes, para as pessoas que tinham alguma função, algum cargo de liderança. Quando então que surgiu Miqueias? Ele aparece na linha cronológica do tempo, aí 8, 10 anos depois de Amós. Então Amós surge aí 760, dependendo do historiador aí, vamos seguir, todas as datas no Velho Testamento é mais ou menos, tá bom? Então, Miqueias surge uns 10 anos depois de Amós, então ele foi contemporâneo de Amós, não exatamente do mesmo tempo, mas muito ali próximo, e ele também foi contemporâneo de Isaías, profeta Isaías, ele foi contemporâneo de Oséias também. Então assim, Oséias e Amós pregaram para o reino do norte, profetizaram para o reino do norte, Miqueias para o norte também, mas mais para o sul, para o reino do sul, e Isaías para o reino do sul. Tem algumas curiosidades, leiam depois Miqueias 2 junto com Isaías 2, quem tiver um tempinho, vocês vão ver que as profecias são muito parecidas, os textos são muito parecidos. Mas por quê? Porque eles profetizaram praticamente na mesma época para a mesma nação, Miqueias e Isaías. Então a nação tinha os mesmos problemas, a mensagem era praticamente a mesma, muda um pouco o vocabulário.
E Miqueias, ele tem algo interessante aqui a respeito dele, que ele viu parte da sua profecia acontecer. Ele viu a queda de Samaria, ele viu a queda do Reino do Norte, quando foi tomada, ele viu Samaria sendo ali, ele viveu nesse tempo, e morava ali muito perto de Samaria, então ele viu Samaria sendo tomada, sendo destruída, ele viu a queda de Samaria que aconteceu em 722 a.C. O que mais que nós temos aqui para falar de Miqueias? Então, o principal tema de Miqueias, à primeira vista, parece então ser ali a justiça de Deus versus, por outro lado, em relação à corrupção ética, moral e espiritual de Judá e de Israel. Por que eu digo à primeira vista? Porque parece realmente que esse é o principal tema, mas acaba sendo um tema secundário, porque na verdade, por trás de tudo, o principal tema de Miqueias é a soberania de Deus. Ele dizendo o seguinte: Deus dá chances, Deus fala, Deus avisa, Deus exorta, mas ele requer obediência. Então ele quer que todos se arrependam para que todos sejam salvos, mas ele continua soberano. E chega o momento que Deus fala basta, é até aqui, tanto para o sofrimento dos justos como para a maldade dos injustos, dos que se corrompem e não se arrependem. Então tem esse basta de Deus, e o livro de Miqueias vai nos mostrar isso. Lá, um texto que eu quero ler, por curiosidade, vamos lá para Gênesis, vamos passear um pouquinho aqui na Bíblia, Gênesis 49, e os versículos, vamos achar aqui, lá no finalzinho, quando Jacó, Israel, estava ali já velho, e ele começou a abençoar os filhos, que são as 12 tribos. Eu quero chamar a atenção aqui, quero ler a bênção que ele deu para a tribo de Judá. Começa aqui no versículo 8, eu quero ler aqui os versículos 9 até o 11. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então aqui Jacó estava abençoando os filhos, mas dentro de cada bênção para cada tribo há uma profecia, há algo ali para acontecer. E em relação a Judá aqui, essa expressão, o cetro não se arredará de Judá. Jacó ali já profetizando e dizendo o seguinte: os reis descenderão de Judá. O cetro, o cetro ali, o cetro do rei. Então, o cetro não se arredará de Judá. Então, desde Jacó, Judá deveria se destacar de alguma forma para se tornar ali rei, e nós vemos que Davi vem então da tribo de Judá e vem até Jesus. No entanto, aqui no tempo de Miqueias, o que Miqueias traz aqui então? Uma fala dizendo o seguinte: olha, Judá desde o início deveria ser diferente, deveria se destacar pela sua obediência a Deus e pelo cuidado com o trono, já que a aliança de Deus com Davi fala de eterno, o trono eterno. Só que acontece aqui, Miqueias fala: olha, vocês tinham o dever de ser diferenciados, mas na verdade vocês pecaram tanto e pecaram de tal forma que vocês se igualaram a Israel, que desde a divisão do reino foi uma nação pecadora, desde a divisão do reino, tá bom? Então ali só para fazer essa amarração, já que nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, nós precisamos entender então, um pouquinho pelo menos, os eventos na linha do tempo. E aí aqui Miqueias então faz essa amarração com a bênção que Jacó deu para Judá, lá em Gênesis 49, os versículos 10 e 11 que eu li, tá bom? Então vamos começar a leitura aqui então, Miqueias 1 e 1, quem está com a Bíblia aberta,
a forma melhor de ouvir falar da Bíblia é com a Bíblia junto, né? Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então, quando a gente lê lá Amós, quando nós lemos Isaías 1:1, Amós 1:1, Oséias 1:1, sempre esses profetas, não são todos, mas quase todos, eles identificam quando eles começaram a profetizar no reinado de quem. E por isso nós conseguimos aí, então, colocar quem foi contemporâneo de quem, né? No caso aqui, Isaías, por exemplo, que foi o profeta de maior tempo profetizando, ele ficou cerca de 70 anos profetizando, ele começou a profetizar no tempo, no final do tempo do rei Uzias. E aí ele profetizou de Uzias até Ezequias. E aqui nós vemos então o Miqueias, ele não incluiu Uzias, ou seja, ele aparece um pouquinho depois de Isaías, né? Algum tempinho depois aí, cerca de talvez uns 20 anos, e ele começa a profetizar então nos tempos do rei Jotão. Lembrando, né? Já falamos de Jotão. Jotão foi um rei bom, mas com a limitação de que não entrou no templo. Acás nós vamos ver, Ezequias nós vamos ver ainda. Acás foi um rei perverso e Ezequias foi um rei, de todos os reis, foi o mais piedoso. E aí aqui no capítulo, então, do 1 ao 5, nós vamos ver, então, um testemunho aqui, uma fala, um relato de transgressão e o nível do pecado que o povo chegou. E do 6 ao 16, então, anúncios aqui de a profecia, né, em cima de Samaria, em cima de Israel. Vamos ler o versículo 6. Farei, pois, de Samaria um montão de ruínas, uma terra para plantar vinhas, e derramarei as suas pedras no vale e descobrirei os seus alicerces. Isso aqui é tão sério que até hoje Samaria não se ergueu mais como cidade. No canal do Telegram, eu já coloquei lá um link sobre os samaritanos, hoje, é do canal da Aline, que vive em Israel. Ela não é cristã, ela é judia, ela é da tribo de Levi, inclusive, mas ela é guia turística lá, então ela mostra os pontos turísticos de toda a Bíblia, mesmo até do Novo Testamento. Ela não é cristã, mas ela mostra as coisas de Jesus ali também em Israel, e ela já mostrou ali o local onde os samaritanos vivem hoje, e ainda é grande parte em ruínas. A cidade não se ergueu mais depois da destruição em 722. Não se ergueu de forma plena, ela não foi reconstruída em toda a sua plenitude. Versículo, vamos no 8. Por isso lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu. Farei um gemido como de dragões e lamento como de avestruzes. Dos versículos, então, do 8 ao 16, é ali parte da profecia de Miqueias, mas onde ele mais lamenta, onde ele mais, como que chora, né? Que ele fala, e lamento como de avestruzes, mostrando ali uma dor, um choro, que deveria ser até estranho aos ouvidos ali do povo. E esse despojado e nu aqui apontando também, confirmando o cativeiro, já que Isaías já havia profetizado então nesse tempo aqui, já tinha falado ali alguma coisa sobre o cativeiro. Vamos ler aqui o versículo 16. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias, alarga tua calva como a águia, porque em cativeiro foram levados de ti. Falando, né, aqui em alguns versículos anteriores aqui é o versículo 9, ele fala assim, né, porque a sua chaga é incurável e chegou até Judá. Ele fala que Samaria já havia sido aqui destruída, então, no versículo 8, e no 9 ele fala assim, mas é tão grave que chegou até Judá, dizendo que
que o povo que destruiu Samaria viria até Judá, chegaria em Judá, mas pararia ali. E é exatamente isso que acontece. Samaria cai em 722, 133 anos depois, cai então Jerusalém, Reino do Sul e Reino do Norte em cativeiro. Vamos lá para o capítulo 2 de Miqueias. O capítulo 2 é uma continuidade do 1. No assunto ali, então, de profecias, de juízo. Muito bem, vamos lá então. Então, o capítulo 2, ele dá esse tom de continuidade da profecia do 1, desses anúncios, dessas exortações a respeito dos pecados de Israel. No entanto, o capítulo 2 ele acontece um tempo depois do 1, aí cerca de 15, 20 anos depois. E o capítulo 2, ele acontece bem pertinho já da queda de Samaria. Eu fico imaginando o profeta Miqueias recebendo essa palavra, essa mensagem, e já ali, se ele estava sentindo que ele ia ver isso acontecer, porque ele viu, ele estava vivo nesse tempo em que o Reino do Norte foi tomado e foi levado cativeiro. Fico imaginando como é que foi isso, presenciar a profecia acontecendo, se tornando real. Então, no capítulo 2, nós temos o que, O profeta, e isso é algo importante para nós aprendermos, aí os seus princípios para nós aprendermos. O profeta Miqueias falando contra aqueles que vão dormir e ficam ali nas suas camas, maquinando o mal, planejando o que vão fazer no dia seguinte, qual maldade que vão praticar. E isso nos fala diretamente que Deus está sim vendo os nossos pensamentos e que os nossos pensamentos serão analisados, serão julgados. Vamos ler o versículo 1 então. Ai dos que em suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, e quando chega a manhã o executam, porque tem em sua mão o poder. Então ele começa aqui falando das lideranças, falando aqui de algumas situações das autoridades e pessoas que realmente sentiam que tinham poder na mão. Versículo 2, cobiçam as herdades e as arrebatam, e casas e as tomam, assim oprimem ao homem e a sua casa, ao homem e a sua herança. Falando aqui então contra a cobiça, que inclusive está muito bem falado ali em Êxodo 20. Versículo 3, portanto assim diz o Senhor, eis que eu projeto contra essa família o mal, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Falando o quê? Que ninguém escapa das mãos do Senhor, que ninguém consegue ali fugir da ira do Senhor, dos que não se arrependem. Naquele versículo 4, então do 1 ao 5, falando desses que planejam, desses que intentam o mal, esses que fazem o mal não de forma intempestiva, mas de forma planejada. E depois do versículo 6 ao 7, então, um lamento aqui do profeta em relação à injustiça praticada em Israel. Vamos ver aqui o versículo 6. Não profetizeis, dizem aos que profetizam, não profetizem para eles, porque não se apartará a sua vergonha. Israel não queria mais saber nem de ouvir as profecias. Ó vós que dizeis que sois da casa de Jacó, tem se restringido o Espírito do Senhor? Versículo 7. São essas as tuas obras? Não fazem as minhas palavras bem aos que caminham retamente? 8. Mas ontem o meu povo levantou-se como inimigo, de sobre a vestidura tirastes as capas atrevidamente, daqueles que seguramente passavam como homens que voltavam da guerra. Falando de uma ação repentina, de algo de repente. Versículo 9. As mulheres do meu povo lançastes fora das casas que eram as suas delícias, das suas crianças tirastes o meu louvor para sempre. Citando aqui então viúvas, citando órfãos, citando crianças ali sem
os pais, né? Citando ali uma série de coisas aqui relativas já aos juízos, ao juízo que Deus mandaria. E aí o versículo 10, vamos ler aqui: levantai-vos e andai, porque não é este o lugar de repouso, porque a terra está contaminada, ela traz destruição e destruição severa. Eles simplesmente iam ser medidos por Deus do jeito que eles estavam medindo. Então, assim, plantando, eles iriam colher. Eles estavam plantando dificuldade, eles iriam colher isso. E citando aqui também de forma escatológica, apontando então para um descanso, né? A terra prometida como lugar de descanso. E falando aqui também nesses últimos versículos da terra sendo tirada deles e sendo entregue ali para os opressores, que seriam os assírios. Por quê? Por causa do pecado. Quando fala aqui, porque a terra está, que o versículo finalzinho 10, porque a terra está contaminada, falando de pecado. E aí, dos versículos os versículos 12 e 13, Miqueias tem capítulos bem curtinhos, então dá para a gente ler, não demora tanto a leitura. Os versículos 12 e 13 falando então do Messias. Olha só: certamente te ajuntarei de todo a Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pousei todos juntos como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio de seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. E o versículo 12: subirá o que abre caminhos diante deles, abrirão caminho e passarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles e a testa deles o Senhor. Esse que abre caminhos aqui, apontando ali então, são eventos escatológicos, apontando aqui para o anticristo. E já que nós estamos falando dos profetas, lendo os profetas, né, tanto os menores como os maiores, me fale se você sabe a diferença entre quando a gente comenta, quando a gente fala históricos e escatológicos. São versículos históricos ou são versículos escatológicos? Uma expressão mais coloquial, mais comum, né? Ou apontando para evento histórico, apontando para evento escatológico. Então, quando a gente fala de eventos históricos e eventos escatológicos, é como dizendo o seguinte, né? Eventos históricos já aconteceu. Então, por exemplo, quando é uma profecia sobre o cativeiro, é histórico, porque já aconteceu, nós sabemos que já aconteceu e estamos vendo, inclusive, os resultados até hoje. E quando nós falamos escatológico, é porque ainda está por vir. Se refere mais aos tempos um pouquinho mais para frente, que a gente já está sentindo já em vias de acontecer, mas que até esse momento ainda não aconteceu, tá? Então, quando fala eventos históricos ou versículos históricos, é porque no tempo do profeta ainda não aconteceu, mas depois dele, em algum momento de lá até aqui, já se concretizar, tá bom? E vamos para o capítulo 3 de Miqueias. O capítulo 3, ele vai continuar, então, falando sobre as lideranças, sobre os pecados. Vai apontar de uma forma mais direta para os líderes. Mas esse capítulo 3, ele acontece um pouco depois aí do capítulo 2. Não é em sequência de tempo. E o capítulo 3, dos versículos 1 ao 4, então tem ali os juízos sobre os governantes, sobre os príncipes, chamando aqui de príncipes, esses líderes, do 5 ao 8, trazendo então um juízo para os falsos profetas, o 9 ao 12, os juízos contra a corrupção de uma forma mais geral. E Deus fala, então aqui nesse capítulo 3, qual que é o assunto principal do 3? Deus falando contra a corrupção, contra os que praticam, contra os líderes que praticam a corrupção, dizendo que eles receberão juízo e justiça. Então, juízo é o aviso, né? Dizendo, ó, vai acontecer tal coisa. Justiça é quando acontece. Quando é feita justiça, ou seja, quando é cumprido ali o que foi avisado. E disse, ouvi agora, príncipes de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não pertence a vós saber o que é justo?
Então aqui falando, né, para juízes, falando para as pessoas que praticavam a injustiça, mas bem voltado para a liderança, ó, vós chefes da casa de Israel, príncipes de Jacó. A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que tirais a pele deles e a carne deles de sobre os ossos, que comem deste modo a carne do meu povo, que lhes arrancais a pele de sobre eles, e quebrais os seus ossos, e o repartis como para a panela e como carne no caldeirão. Falando ali que o povo então era tratado como sem valor, como se fossem animais, arrancando até a pele, nesse sentido, arrancando tudo que podiam, logrando, enganando. Nós estamos no capítulo 3 de Miqueias, vamos ler aqui o 9, vamos nos adiantar aqui um pouquinho, o 9, falando especificamente então sobre corrupção. Ouçam agora isto, vós os chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis todo o direito. Ele, antes, né, o juízo, eu pulei aqui a parte dos profetas, ele dá juízos, né, ele fala o que vai acontecer, aqui no versículo, no capítulo 2, os pecados e juízos sobre a casa de Jacó, e aqui no capítulo 3, então, nessa parte final, ele se volta um pouquinho para a situação presente, que eles estavam vivendo naquele momento. E eles falam que edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes julgam por recompensa. E os seus sacerdotes ensinam por preço. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor dizendo, não está o Senhor sobre nós? Então falando o que estava acontecendo lá. E eles pagam por isso. Aqui já pulei, vamos voltar aqui um pouquinho no versículo 5, que fala ali sobre os falsos profetas. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, ou seja, ensinam errado, orientam errado, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que não expõe nada na boca, proclamam guerra contra ele. Ou seja, eles só proclamavam paz, só profetizavam paz para quem desse algum, para eles, para quem pagasse, para quem desse algo, né? Essa expressão, contra aqueles que não lhes põem nada na boca, falando então de receber. E o versículo 6, portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis escuridão sem adivinhar, e sobre os profetas pôr-se-á o sol, e o dia se enegrecerá sobre eles. Eles ficarão todos confundidos, né, no dia ali do juízo, na vinda do juízo. E serão envergonhados os videntes, e se confundirão os adivinhadores, e eles todos cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. E o versículo 8, Miqueias então falando, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Então ele se coloca ali como oposição ao restante, né, aos outros profetas. E essa passagem, então, nós temos aqui 3 coisas importantes, e pode olhar na sua Bíblia, se não está com letra maiúscula também. Espírito do Senhor, juízo e força. Então, juízo, força e Espírito do Senhor com letra maiúscula. Tá? Mostrando literalmente ali que não era dele mesmo, mas vindo do Senhor. Eu sempre falo muito do que os profetas profetizaram no Reino do Norte, no Reino do Sul, muito. Naquela época, nós vemos hoje, aqui no nosso Brasil. Não só no Brasil, mas a gente precisa falar da nossa realidade, né? E veja, essas profecias aconteceram em 700, 710, 730 antes de Cristo. Então são aí 2.700 anos. Então essas profecias passaram 2.700 anos. E é como se fosse para nós hoje. Nós podemos muito bem, em muitas dessas profecias, tirar o nome Israel, tirar o nome Judá e colocar Brasil, que vai dar a realidade que nós temos, infelizmente. E o que Deus fala aqui em Miqueias? Vai ter o dia do basta. Vai ter o dia que Deus vai dizer, chega. Chega de corrupção. Agora vem o juízo. Chega
de quem está sofrendo ou continuar sendo oprimido. Agora vem a libertação. Vai ter esse momento. Deus fala isso. Amém. Né? Que vai ter esse basta de Deus. Mas principalmente que nós estejamos do lado daqueles que buscam a justiça de Deus, que praticam a justiça de Deus, que nós possamos fazer parte daqueles que estarão com Deus e não dos que vão ficar e pagar pela injustiça que praticaram. Inclusive, esse é o assunto do capítulo 4 aqui de Miqueias. Vamos para o capítulo 4. Então, o capítulo 4, ele vai trazer uma expressão, né, dependendo da versão não vai ter essa expressão, mas é dessas profecias desse tempo que vem essa expressão muito usada hoje, remanescente fiel. Então, o que é esse remanescente fiel? É um restinho que fica, né? Remanescente tem a ver com um restinho que fica e que esse restinho ele vai ressurgir. E em todos os tempos, quando Deus traz juízos para os povos ou para uma nação em específico, fica o remanescente fiel. Então, o capítulo 4 vai tratar disso, né? Deus falando o seguinte, né? Eu cuido daqueles que me servem com fidelidade. Tem uma mensagem, depois de tanto juízo, corrupção, depois de tantas profecias, juízos e pecados ali que nós lemos, né, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, o capítulo 4 vem um frescor, falando, né? Olha, as coisas vão melhorar. Continua servindo com fidelidade. Continua esperando em Deus, porque as coisas vão melhorar. Deus cuida dos que são fiéis a Ele. Deus remirá o seu povo. Deus fortalecerá o seu povo. Deus cuida do remanescente fiel. Então, o capítulo 4 é uma promessa de Deus de que chegará o tempo em que vai ter esse basta, em que o juízo virá para os maus, para os corruptos, e a bonança, né, e a restauração chegará para aqueles que são fiéis a Deus. O capítulo 4 é curtinho, ele só tem 13 versículos. Eu gostaria de ler todo, mas não vai dar tempo. Vamos ver aqui, versículo 1. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e mais alto que as colinas, e a ele acorrerão os povos. Então, esses versículos aqui, 1, 2 e 3, o 3 falando de paz ali em todas as nações, eles são exatamente iguais a Isaías 2, ali os primeiros versículos. Não se sabe qual que falou antes, porque exatamente nesta profecia, capítulo 4 aqui, Isaías 2, está bem junto ali, tá na linha do tempo. E os dois, né, profetizaram ali praticamente as mesmas coisas. Então, vamos aqui ao versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas até as de muito longe, e converterão suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra a outra, e nem mais aprenderão a guerra. Estou falando de paz entre as nações. Versículo 4, falando ali de prosperidade universal. Então, essa promessa de que as coisas vão melhorar. E o versículo 5, ele deve ser o nosso lema, ele deve ser a nossa fala, o nosso objetivo. Embora todos os povos andem cada um no nome do seu Deus, nós, contudo, andaremos no nome do nosso Senhor, do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Eu gosto muito de trazer perguntas para refletirmos, e a pergunta aqui eu estou andando no nome de quem? Eu estou andando por mim mesmo? Né? Embora todos os povos andem, cada um no nome do seu Deus, nós, contudo, ou seja, nós vamos contra a maioria. Nós vamos contra a situação de todo mundo. Nós, contudo, andaremos no nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Amém?
E os versículos 6 aqui em diante, falando então do governo do Messias, trazendo aqui a questão do milênio. Então são versículos escatológicos. E os versículos 11, 12 e 13, Deus fortalecendo então Sião, e fortalecendo, reunificando e trazendo à tona, né, o remanescente fiel ali para reinar. E são versículos escatológicos. Vamos ver, é o nosso lema, eu já falei, versículo 5. Vamos ver aqui algum versículo aqui que seja importante talvez falar agora. Tudo que é escatológico eu não estou comentando agora de forma mais detalhada, porque nós vamos citar quando entrarmos nos livros conhecidos como escatológicos. Vamos para o capítulo 5. O capítulo 5, ele fala, então, não é paralelo, mas ele aponta um pouco ali para Isaías 9, mas não é paralelo, tá? Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós, com vara ferirão na face ao juiz de Israel. Então aqui apontando para esse juiz, falando aqui de algo que aconteceria. E aí o versículo 1 e 2 é histórico, já aconteceu. Olha aqui, só que nós conhecemos essa passagem lá por Mateus. Vamos ler aqui de onde ela veio, né? Lá no comecinho de Mateus nós vemos: mas tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E as suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então vamos antes aqui para só para citarmos aqui, né, o versículo 2 que eu acabei de ler, ele está lá em Mateus 2 e 6. Então Mateus 2 e 6 aponta aqui para Miqueias. E vamos ler aqui Isaías, que foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus. O versículo que ele fala sobre o nascimento do Messias. Veja aqui, especificamente aqui 9 e o 6, que é o versículo mais conhecido, Isaías não cita de onde vem. Quem cita então é Miqueias. Miqueias dá exatamente a localização de onde virá o Messias, Belém Efrata. Vamos ler o versículo 3. Mas os deixará até o tempo que dê a luz a quem tem que dar a luz, e o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Isso está dizendo, né, que vai deixar, no sentido assim, se arrependeu, deixa seu próprio arrependimento, volta para o pecado, até que algo aconteça novamente, até que os seus irmãos voltem novamente para Israel. E esse é um dos sinais que as coisas estão apontando para o fim, para os últimos momentos. E do 4 em diante, do versículo 4 em diante, aí o 4, 5 e o 6, apontando para a segunda vinda do Messias, dizendo que Israel será livrada do poder, né, da mão do anticristo. E aqui o anticristo está representado nesse capítulo 5, aqui do 4 em diante, pela Assíria. Então a Assíria, o Império Assírio, quando vem e toma Samaria, acontece de forma histórica, mas também fica ali um viés, né, uma outra linha de escatologia. Ele aponta, o Império Assírio, o rei da Assíria, aponta para o anticristo. Simboliza o anticristo aqui nessas profecias. E por fim, do 7 ao 15, então, falando ali de como vai acontecer a restauração de Israel. O versículo 7, né? O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor,
como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem nem aguarda os filhos dos homens. E o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da floresta, como o filho do leão entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se levantará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão destruídos. Então, citando isso que vai acontecer, tá? Sabemos que hoje os inimigos de Israel estão ligados diretamente, né, ao Islã, a todo o Oriente Médio ali, os muçulmanos e toda ali aquela situação que a gente tem que cuidar, até para não citar de forma direta, porque acaba derrubando a gente. Mas nós sabemos que o que está acontecendo hoje é reflexo disso aqui, e também são essas profecias já apontando para o cumprimento disso daqui. Vamos para o capítulo 6. Miqueias 6 e 7 precisa ser lidos juntos. Então, se alguém não leu Miqueias ainda e vai ler, pode até ler um capítulo por dia, mas o interessante é que o capítulo 6 e o capítulo 7 eles sejam lidos juntos. Tá? Por quê? Porque o capítulo 6 ele fala de juízo para aqueles que não se arrependeram. Veja, Deus mandou muitos profetas avisando sobre o cativeiro e o povo não se arrependeu. Muitos não se arrependeram. Quem se arrependeu foi só um remanescente, foi um pouquinho de gente que ficou lá. E o princípio é o mesmo para nós hoje. Deus não terá compaixão daqueles que foram avisados e não se arrependeram. Então, o capítulo 6 ele fala isso. Deus não vai ter compaixão daqueles que não se arrependeram. E o capítulo 7 é exatamente, então, para o outro lado. Deus cuidando e se compadecendo daqueles que se arrependeram. Então, por isso que o capítulo 6 e o 7 eles precisam ler juntos. Então, no capítulo 6, Deus se coloca ali questionando o povo e falando: eu não fui suficiente? E falando então ali de algumas exigências, algumas coisas para estar servindo a Deus. E o capítulo 6 ele nos fala muito o seguinte, sobre as nossas escolhas. Então, o que tem no capítulo 6 para nós hoje? Avaliar as nossas escolhas. Eu vou colocar aqui num assunto bem para nós, assim. Muitas vezes nós vemos a pessoa, ou a gente mesmo, preocupado, estressado, numa correria extrema, pedindo oração para todo mundo, porque tem uma luta financeira. E nós precisamos parar e avaliar se essa luta financeira é por conta de um desemprego, por conta de uma doença que chegou e gastou mais do que podia gastar em remédios e medicamentos, ou se é uma luta financeira porque eu fui no shopping, por exemplo, e não consegui me controlar e gastei mais do que podia gastar. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, nenhum foi obrigado, muito menos Adão. A gente brinca com Adão e Eva, brinca com o assunto todo, mas Adão e Eva não foram obrigados a fazer. Adão não foi obrigado a pecar junto com Eva. No entanto, quando Deus chega ali no jardim e Deus questiona, nenhum teve a gente fala assim, a hombridade, né, de reconhecer o seu pecado. Pegou a própria responsabilidade e jogou nas costas do outro. Eva falou que foi a serpente. E Adão, então, se não bastasse dizer que foi Eva, jogou culpa pelo próprio Deus, dizendo: olha, foi Eva que me fez pecar, mas a mulher que você me deu. Adão fala isso para Deus. Então é como que ele pegasse a culpa e dissesse: Senhor, tu que é o responsável, porque foi você que me deu Eva. O povo de Israel, aqui no capítulo 6, faz exatamente isso. Olham o que eles estão sofrendo, ou o que eles estão passando, ou o que eles estão fazendo, e culpam a Deus pelo resultado das próprias escolhas. Então nós precisamos parar e, olhar. Orar, Salmo 139, o finalzinho, que fala: Senhor, vê se tem em mim algum caminho mau. Desvenda os meus olhos para que eu veja
e que eu possa converter o meu caminho. Então o capítulo 6 fala isso. Eu vou ler aqui o versículo 6 do capítulo 6. Com o que me apresentarei perante o Senhor e adorarei diante do Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Ó homem, ele te declarou que é bom, e o que pede o Senhor de ti? Senão. Então, eles querendo dar ali sacrifícios e oferecer holocaustos para Deus, mas o profeta fala, olha, ele te declarou o que é bom, ele pede que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes com humildade. Então, 3 coisas: honestidade, justiça, misericórdia e humildade. Então, aqui no versículo 8, Deus deixa claro que ele quer o quê? Coração íntegro. Justiça, misericórdia e humildade. Eu falei que eu ia ler o versículo 8, foi o que eu acabei de ler mesmo. Tá? O que Deus quer ali, o que Deus exige de nós, está ali no versículo 8. Então, o capítulo 6, falando que Deus não vai ter compaixão daqueles que não se arrependeram. E o capítulo 7, então, dizendo que Deus se compadece dos que se arrependem. Versículo 1. Ai de mim, porque estou como quando recolheram os frutos do verão, como quando rebuscaram depois da colheita de uvas, e não fica cacho para comer, nem figos temporãos, os quais a minha alma desejou. Então aqui, Miqueias representando, falando como que Israel arrependido ao confessar a sua corrupção. Então mostrando arrependimento. E Deus se compadece justamente desses aqui, desses que se arrependem. Vamos ler aqui. Olha só como isso acontece hoje, Não creiais no amigo, não confieis no vosso guia, daquele que dorme ao seu lado, te cuideis, não abras a porta da tua boca, porque o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. E depois Jesus vai citar exatamente essa expressão lá em Mateus 10, falando então de quando decidimos servir a Deus, o que acontece, a situação que a gente encontra. E aí do versículo 7 em diante, então dos versículos do 1 ao 4, falando que o juízo chegou e mostrando ali que alguns se arrependeram. Dos versículos 5 ao 10, mostrando que Deus é a nossa esperança. Olha o versículo 7, como é lindo o versículo 7. E que é a 7:7. Mas quanto a mim, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que lindo esse versículo. Esse versículo, ou algo parecido com ele, vai se repetir em todos os profetas. Em todos os profetas vamos encontrar algo parecido com esse versículo. O profeta ali então colocando, olha, eu vou esperar no Senhor. Versículo 8, tu inimiga minha, não te alegres de mim por eu ter caído, pois levantar-me-ei, mesmo que mora em trevas, o Senhor será a minha luz. E o versículo 9, assumindo que errou, mas também entendendo a misericórdia de Deus. A ira do Senhor suportarei, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e me faça justiça. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Muito lindo. E aí falando no versículo 10 aí, os inimigos de Israel sendo humilhados, e dos versículos 11 em diante, até o finalzinho então, falando, são eventos escatológicos, apontando então para um Israel sendo reunido novamente, sendo ajuntado novamente. E nós sabemos que isso já está acontecendo.
Isso já está acontecendo, nós estamos vendo. Quem está lá no canal do Telegram, eu coloco lá, já coloquei vários vídeos das tribos de Israel. As tribos do Reino do Norte, elas estão sendo encontradas já há alguns anos e estão sendo levadas pelo governo de Israel de volta para Israel. Durante a pandemia, fez muito isso, aconteceu várias vezes isso no governo de Israel. Enquanto nós estamos aqui vendo estatísticas e nos preocupando com a pandemia, a inteligência secreta, né, lá do governo de Israel, trabalhando aí mundo afora e trazendo, levando de volta muitos judeus ali. Versículo 19. Ele voltará a ter misericórdia de nós, sepultará as nossas iniquidades e lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Cumprirás a verdade a Jacó e a Abraão, a benignidade que juraste a nossos pais desde os tempos antigos. Então, falando de um Deus que não tem igual, um Deus que cumpre tudo aquilo que ele prometeu, inclusive a aliança que ele fez lá atrás com Abraão. Cumprirás a verdade a Jacó e a Abraão, a benignidade que juraste a nossos pais desde os tempos antigos. E essa é a certeza de que as promessas de Deus serão cumpridas. Tudo aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Aqui, falando de promessas no coletivo para o povo de Deus, mas nós sabemos também que Deus cumpre as suas promessas para nós de forma individual, desde que nós façamos a nossa parte. Nós cumprimos. Então, as promessas de Deus, elas são condicionais quando se relacionam a nós de forma individual. Elas vão acontecer na minha vida desde que eu me posicione e fique na condição que Deus quer que eu fique para receber a promessa. Então, muitas vezes, nós temos uma promessa, estamos esperando que ela aconteça e até falamos, poxa, faz tanto tempo, ainda vale, será? As promessas de Deus, elas não têm prazo de validade, mas elas só acontecem quando nós nos posicionamos, ficamos do jeito que Deus quer que nós estejamos, para então receber. Amém? Cumprimos com mais o livro de Miqueias. Eu sei que já tem gente que leu pela primeira vez, tem gente que nunca leu. É um pequeno livro, mas é um livro que nos fala muito sobre a soberania de Deus e sobre a fidelidade de Deus com aqueles que o servem. Deus é um Deus justo. Ele não deixa a corrupção sem paga. Ele não deixa a maldade sem paga, sem juízo. Todos receberão conforme plantam, de acordo com se arrepender ou não se arrepender. Nós precisamos estar muito conscientes disso. Eu tenho falado para nós orarmos, pedindo consciência da presença de Deus, porque Deus, ele é onipresente, ele está aqui, tanto quanto está aí com você agora. Mas muitas vezes nós ficamos envolvidos nas tarefas do dia a dia, nas correrias, nas coisas que precisamos fazer, e muitas vezes falamos, não estou sentindo a presença de Deus, ou então parece que eu estou sozinha nessa luta. Mas é porque, como nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, nós perdemos um pouco dessa consciência. Eu tenho certeza que se nós víssemos, ou se nós sentíssemos de uma forma mais consciente, tivéssemos a consciência de todo o tempo que Deus está aqui conosco, até a nossa reação seria diferente. Porque eu tenho certeza absoluta que se eu visse, que se você visse Jesus aí do seu lado agora, em pele, né, em corpo físico, eu tenho certeza que se você visse ele na sua casa, assim como você vê as outras pessoas da sua casa, né, fisicamente, eu tenho certeza que assim como eu, nós íamos reclamar menos. Não íamos ficar resmungando que ninguém ajuda, que eu estou sozinha, que não sei mais o quê. Eu tenho certeza que se eu visse Jesus aqui, eu sei que ele está aqui. Nesse momento eu sinto a presença dele aqui. Mas eu sei que se nós o víssemos, tudo seria diferente. As coisas não estariam mais ou menos.
nós faríamos as coisas diferentes e cuidaríamos das coisas de uma melhor forma. Nós precisamos ter muita consciência de Colossenses 3:23, que fala que tudo aquilo que nós fazemos devemos fazer como para o Senhor. Eu tenho certeza, sabe, quando eu vou lavar o banheiro aqui em casa, tem vezes que a Helena, no horário que ela está comigo, ela senta, fecha a tampa ali do vaso e senta ali com um brinquedinho, alguma coisa, enquanto eu estou lavando o box. Eu tenho certeza que se eu estou ali lavando o box e eu olhasse e eu visse Jesus ali sentado, e eu estivesse conversando com ele, eu tenho certeza que até a lavada do box ali seria melhor, porque Jesus estaria ali vendo. E é isso que nós precisamos ter consciência. Não é que ele estaria, não é porque eu não o vejo como eu vejo a minha filha ali, que ele não está ali, porque ele está. E nós precisamos ter consciência disso. Eu tenho certeza absoluta que se nós tivermos mais consciência da presença de Deus ao nosso lado, tudo vai sair diferente. Nós vamos reclamar menos, nós vamos louvar mais, vamos glorificar a mais, vamos sorrir mais. Pensa o que é ver Jesus aqui comigo, ao meu lado. Eu tenho certeza que eu não ia ter sinais de preocupação, porque ele está aqui, entende? Em Miqueias, ele fala da soberania desse Deus, que ele criou todas as coisas, mas que ele está olhando inclusive o que a gente pensa, nos apontando para Filipenses 4:8, que diz como deve ser o nosso pensamento. Ele fala, aqueles que vão dormir pensando no mal que vão fazer. Então Deus olha assim e Deus julga até os nossos pensamentos. Olha que sério que é. Leia depois aí na sua Bíblia de novo o capítulo 2 e o versículo 1. Deus julga até os pensamentos. Deus sabe o que nós estamos pensando. E nós precisamos ter muita, muita, muita consciência disso. Peça, faça como eu estou fazendo. Peça, Senhor, me dá consciência da sua presença. Porque a gente sabe que Deus é onipresente. A gente sabe que Deus é todo poderoso. A gente sabe que Ele está aqui, tanto quanto está aí com você. Mas muitas vezes a gente esquece. E se comporta e age como se Ele não estivesse ali. E até reclama dizendo, Deus não fala comigo. Deus não está cuidando, Deus não está fazendo isso, Deus não está fazendo... Estou pedindo tanto e Deus não faz nada. A gente até reclama. E Ele ali do lado, escutando. Então vamos aprender um pouquinho com esse remanescente fiel. E vamos orar e pedir consciência da presença de Deus. Amém? Deus te abençoe, recompense por esse tempo que você passou aqui comigo. Espero que seja bênção para a sua vida, assim como tem sido para mim. Amém? E amanhã nós vamos voltar então para 2 Crônicas 28 e 2 Reis 16 e 17. Tá bom? Deus abençoe e recompense.